Muito bem, um ano depois da pior enchente de todos os tempos da história do Rio Grande do Sul, e a gente fala aqui de Mussum, no Vale do Taquari, as margens do rio Taquari, esse que é um rio imponente e que hoje, se a gente observar aqui, ele está extremamente raso, extremamente calmo e que nada lembra aquele dia fatídico, né, da região. Aqui a gente tem a imagem do rio, extremamente raso, sem muita força, diria que quase que uma lagoa, mas se a gente pensar aqui em todo o contexto da cidade, a gente está falando de Mussum, no Vale do Taquari, a gente começa a já ver aqui a cidade que aos poucos vai se recuperando. Aqui a gente vê uma casa que foi reformada, caminhando aqui pela região central, aqui a gente fala bem na praça central de Mussum, aqui a gente já começa a ver os sinais da enchente. Olha esse casarão antigo aqui. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista ter até cuidado aqui, para a gente fazer um... Porque aqui tá tudo em ruínas, gente. Aqui é até seguro, ó, mas aqui um casarão antigo, completamente destruído, né? Esse casarão ele é todo de madeira e mostra exatamente o que a enchente foi capaz de fazer. Varrer bairros inteiros da região. Aqui a gente mostra a parte da sala, da residência, e a gente observa, olha gente, como foi forte, né? Forte essa enchente. A gente que vem da grande Porto Alegre talvez não tenha a dimensão do estrago que se tornou esse ponto. O Vale do Taquari foi arrasado pelas águas desse que é um rio que nasceu junto com a cidade, né? Está aqui junto com a cidade, mas é um desafio. E aqui eu tô falando, a gente que acompanhou as imagens aí, de mais de 30 metros de altura. Então imagina você, a extensão desse rio, a altura desse rio, além de preencher todo esse espaço de baixo, a gente vê que a água, ela sobe de uma forma que vai varrendo tudo que vê pela frente. Ainda tem muitas cicatrizes da enchente, mas ao mesmo tempo que a gente vê a enchente, a gente vê uma cidade se recuperando, uma cidade pequena, pacata, e no alto dela, talvez um desses símbolos de resistência. Eu vou pedir para mostrar aqui a nossa igreja, na parte central de Mussum. Essa que presenciou toda a situação. A gente vai subir a escadaria da igreja para mostrar para vocês como uma cidade que tenta, depois de tanta tristeza, se recuperar todo esse cenário. Aqui a gente tem a estação rodoviária, aqueles prédios bem antigos, né, que dá para ver as marcas ainda da enchente, né? É um prédio histórico e a gente vê que é uma cidade que, quando a gente chegou aqui, parecia uma cidade fantasma, né? Pouca gente, com exceção dessa parte aqui da praça. Aqui a gente tem a praça, uma praça pequenininha, um restaurante que recebe a maior parte dos visitantes. E aqui a gente vai começar a subir a igreja da cidade. Se a gente observar, gente, é muita água. E o centro todo de Mussum fica na parte de baixo da cidade, ou seja, isso aqui, as primeiras imagens que chegaram lá na região, no Vale dos Sinos, e a gente acompanha porque a gente estava no ar numa rádio lá da região, davam conta do desespero dessa cidade. E aí, subindo aqui, a gente vai começar a ter uma dimensão de onde a água pegou. Essa é a altura aproximada que a água chegou. Ela tapou essa praça inteira. Então aqui nós estamos no terceiro lance de escada. É mais ou menos aqui que chegou a enchente de maio do ano passado. Mas outras enchentes também foram registradas por aqui. Aqui a gente continua subindo. E aqui é uma pequena parte da cidade que está salva. Porque aqui, se tu for observar, e a gente vai ter essa imagem mais de cima aqui, são poucas as casas que ficam no alto do morro, né? Pouquíssimas casas que ficam aqui bem no alto. Temos aqui o comunitário paroquial, que é onde fazem
as festas da região, né, as festinhas aquelas de bairros. E aqui as pessoas estariam salvas dessa altura que eu tô. Mas se a gente olhar, e a gente vai subir mais um pouco, se a gente olhar daqui de cima, 80% da cidade fica na parte baixa. Ou seja, praticamente toda a cidade ficou embaixo d'água. É fácil ver o porquê a gente registrou essa tragédia toda. Aqui a gente está na parte, uma das partes mais altas de Mussum, né? São poucas as casas que ficam no alto da cidade, poucas casas, a gente tem aqui umas 2, 3 ruas. E aqui, se eu for observar, no meu horizonte, o rio Taquari é logo atrás aqui dessas árvores, dessa imagem que a gente está vendo, isso aqui tomou de água. Lá no fundo, nos morros, a gente vê ainda as cicatrizes da enchente, que foram os deslizamentos de terra que a gente viu. Muitos deslizamentos de terra. Algumas casas lá no morro, lá no fundo a ponte férrea, né, onde passa o trem de Mussum, mas predominantemente a cidade fica na parte baixa e com isso no lado do rio Taquari. Um ano depois a gente vem conferir de perto como é que foi essa tragédia toda e por que tudo isso aconteceu. E a gente entende, estando aqui, o porquê o Vale do Taquari é tão suscetível, tão propício a essas grandes enchentes. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui embaixo ainda as cicatrizes da enchente que a gente tanto fala. Aquele prédio, segundo uma moradora aqui que a gente conversou, fica bem na curva onde fazia a correnteza do rio e não resistiu. É um desses prédios antigos, fica ali com uma marca, uma parede que caiu toda, e aqui a gente tem uma dimensão do que realmente aconteceu. A cidade respira ainda, apesar de muito abandonada, né? A gente até conversou com alguns moradores de que aos poucos os moradores, um ano depois, as pessoas agora parece que começam a voltar. Uma cidade pacata, boa de se viver, uma cidade que tem um custo de vida baixo, as pessoas vivem bem, mas que está à mercê de toda essa situação do nosso rio Taquari. Aqui é a estação rodoviária de Mussum, gente. Uma estação típica de interior. Aqui nós temos a visão que a água, né, tomou conta de tudo. Aqui a gente está na parte baixa, bem no centro da cidade. Aqui a gente vai entrar num barzinho para mostrar. Boa tarde, tudo bem? Onde é que pegou a água aqui, só para a gente ter uma ideia? Aqui na parte de emergência. Na parte de cima. Lá nesse quintal, que demorou 2 dias para baixar. 2 dias para baixar. E daí vocês subiram o morro? Nós subimos o morro, nós somos na igreja daí. Ah, vocês foram para a igreja. Caro, tudo. Não deu para sair aqui a correnteza, porque a gente estava ajudando o pessoal ali no salão paroquial para descarregar as mudanças, né? Uhum. E ajudar a erguer o mercado. Sim. Quando eu cheguei aqui na esquina, a água estourou e veio. E foi rápido? Sim, nós saímos com a água por aqui. Nós saímos para os fundos. Perdemos carro, perdemos tudo. Ah, entendi. Sobrou nada. Ó, tá tudo estragado ainda. Porque... Aqui é tudo ainda do material que vocês conseguiram. Aqui a gente quebrou tudo, os vidros a gente colocou, porque os balcões pararam perto da porta. Entendi. E foi quanto por cento da cidade? Quase toda a cidade? É, a cidade no centro aqui foi tudo. Quase tudo. Entendi. Sobrou só a parte alta daí. Só a parte alta da cidade. A escola que eu trabalho há 32 anos foi no 2º piso. O segundo piso. Foi água lá. E hoje a maior parte das pessoas foram embora, estão voltando aos poucos. Sim, porque o aluguel é muito caro, né? Daí, o aluguel. E aqui se tu for, por exemplo, alugar aqui embaixo, tá barato, ou não? Aqui tá 1.500 agora, passaram a 1.500. Passaram a 1.500. Mas a gente vai sair, vai se mudar daqui. Vocês vão pra cima? Nós vamos ali na nossa casa do lado aqui. Ah, do lado, entendi. A gente bota a lancheria lá, e não compensa, movimento tem muito pouco. Parou bastante. É mais final de semana que vocês têm movimento, né? Durante a semana, depois os ônibus, o pessoal compra pela internet, compra
No ônibus tem a maquininha, daí o movimento caiu lá embaixo. Caiu bastante. Aí não tem como manter 1.500 e mais os impostos, né? Sim. Que dia começou? E que dia que começou aqui a enchente A para vocês? enchente aqui foi 1º de maio. Veio às 4, na verdade, aqui. Às 4 Desde enchentes. setembro. E a de novembro, daí deu 30 centímetros. Mas entrou todas aqui. Todas entraram Nem lá. todas entraram. E vocês têm medo de novo que aconteça? Ah, não? sim, quando chove. Sempre Fica com foi. o coração. E a Sim. maioria da cidade, assim, Ah, tem sim. esse medo. É, Entendi. tem esse medo. E Na aqui verdade, na minha casa aqui do lado, não foi no 2º piso. A guria que tinha loja embaixo, perdeu tudo. perdeu tudo. E a maior parte das pessoas já se recuperaram ou não? Ah, recebeu bastante ajuda, mas Ainda. e roupa, comida. 5 mil do governo também ajudou bastante. Ajudou bastante ajudou. vocês. Sim, Entendi. é que nem minha filha tem um MEI aqui, daí ela ganhou 3 mil. Porque a rodoviária é do outro dono, daí ela não encaminhou, era 10 mil daí, Entendi. pelo CNPJ. Entendi. Mas a avó tem 100 anos agora, Ah, a entendi. dona. Mas isso, aos poucos vocês vão se recuperando, né? Mas a gente Mas vocês pensam em se mudar daqui? A gente vai se botar aqui do lado. quer Do ver? lado? Aqui. Vamos ali conferir rapidinho. Mas de igual forma vocês vão ficar na parte baixa, no caso. Sim, sim. 1902. É, 1902. Olha. Ah, é antigo esse casarão. agora eu não reformada. Na verdade, a minha casa é aqui. Ah, a sua casa é aqui. É aqui. Daí vamos pôr embaixo a nossa lancheria. Não pagamos o aluguel. Ah, entendi. Na escola. E meu marido é aposentado, é um pouco mais de salário mínimo. Aí a gente Sim. vai fazer aqui a lancheria daí. Entendi. Em cima é a minha casa daí. Ah, ali não chegou a pegar, Não, pegou aí não. embaixo aqui. Entendi. É, aqui esse casarão também. O pessoal batendo foto para ver se restaura. É muito bonito esse aí. É, infelizmente, a chance de dar de novo é. Já se sabe, aqui não é o lugar que as Aqui pessoas nunca deveriam. veio. Nunca tinha Nunca visto. veio aqui. Ah, Por isso que entendi. a gente comprou aqui. Entendi, Nunca veio aqui. entendi. Tá bom, eu agradeço, porque a gente Sim. está fazendo uma reportagenzinha, Sim. tá, sobre o que aconteceu um ano depois, né? Sim. E aí a gente vê lá em cima, tem muita coisa que desmoronou ainda, ali né? morreu família inteira. Morreu desceu família? tudo, sim. Barbaridade. Morreu 8 na família. 8? Soterrado tudo. Soterrado. 4 não foi encontrado ainda. Ah, não encontraram. Mas daí daqueles. Lá no outro lado lá. Ah, entendi. Meu Deus, desceu tudo. Eu tava Duas olhando. alunas da nossa escola também. Ah, tá bom. E tem gente que nem encontraram ainda aqui. Não. Meu Deus do céu. O Rio logo ali de baixo, mas nunca veio. Chegava, Não, porque ele é chegava muito só no fundo. porão da casa aí, na verdade. Ele tem mais de 30 metros de altura, né? Sim. Pra subir aqui ele deve ter chegado uns 40 e poucos metros de altura, né? É Ele muito. foi até quase subir no hospital lá adiante, tem a Meu metragem Deus, lá. Mas meu aqui era, Deus. o pessoal, na primeira enchente, foram ali no casarão em cima, mas sentiram muito medo. Sim, sim. Muito medo. Muito bem, falamos aqui do túnel 1 de Mussum, na cidade, né? Da cidade de Mussum, no Vale do Taquari. Eu tô aqui dentro do túnel 1, tem até um carrinho aqui, ó. Onde passava, né, a ferrovia. A gente não vê fundo nesse túnel que pode dar até uma sensação ruim, porque tu não vê o fundo, né, do túnel que atravessa o morro. É uma área muito visitada, turística de Mussum, é muito bonita. E aqui, um ano depois da maior enchente, da maior tragédia das nossas vidas, a gente finalmente vê a luz no final do túnel. Aqui do alto, muita gente, há um ano atrás, via a cidade inteira ser tomada pelas águas. E quando eu falo ser tomada pelas águas, é praticamente ser varrida pelas águas. Esse trilho que tem aqui, que há algum tempo funcionava um trem, hoje desativado, não tem muita funcionalidade, a não ser a questão turística mesmo. Um lugar belíssimo, ó, belíssimo. A gente está acompanhando aqui imagens da saída do túnel 1 em Mussum. E aqui a gente começa a ver
o alto, mas eu falo o alto do Vale do Taquari, a gente que esteve lá na região do Cristo Protetor, extremamente alta, e aqui de cima a gente tem uma noção da altitude, da potência dessa enchente. Aqui a gente vê o rio Taquari, que subiu mais de 30, 40 metros e inundou todo o nosso fundo lá, que é a parte central de Mussum. É um lugar que a gente vê que ainda tem muitas cicatrizes da enchente. Basta olhar para o lado ali, as casas destruídas, né? Aqui tem ponte, que a gente olha aqui, ó. Ponte que acabou caindo. E assim, não tem nenhuma proteção, né? Aqui tu tem que andar bem no centro do trilho, ó. E ver a dimensão de tudo que aconteceu. As margens ainda bastante ainda devastada. E lá a gente vê, ó, lá no fundo, ó, ainda tem muitos barrancos caídos, ó, toda aquela parte ainda caída. Ainda passados um ano depois da maior tragédia de todos os tempos, a gente vê que a cidade não se recuperou completamente. Ela tenta sobreviver. E grande parte da cidade fica na margem do rio, ó, grande parte da cidade. Por isso que foi todo o estrago que a gente viu. Toda a parte da cidade, apesar de ser uma parte alta, tem muitos morros lá para cima, grande parte, eu diria que quase que 90% da cidade fica na parte plana. E aí é fácil entender que esse rio todo acabou subindo e tomando conta dessa cidade inteira. Ali tem ainda as casas em volta ao rio, ó, e muito estrago, ó. A gente vê ali embaixo, ó. Ainda tem várias partes que a gente viu deslizamentos. E esse é o cenário de um ano depois, de uma região que tenta se reinventar, apesar de todos os desafios, e que ainda tem muita gente retornando, né? É muito alto e a gente não consegue ver a magnitude desse rio cheio, né? Porque a gente está aqui falando de 50, 60 metros de altura e o rio chegou muito próximo daqui. E aqui foi um dos únicos pontos que as pessoas conseguiam se salvar, ou seja, olhar seus pertences aqui, olhar as casas, tudo embaixo da água, tudo, a vida passando o rio abaixo. E aqui de Mussum, esse rio foi levando tudo, indo para a região de Rocaçales, de Lajeado, de Encantado, e fazendo todo o estrago que fez. Daqui de cima a gente tem uma noção, o porquê o tão poderoso rio Taquari devastou tudo. As pessoas moram nas suas margens, e quando isso tudo sobe, quando isso tudo explode, isso vira uma correnteza sem nenhum poder de frear ela. A gente está aqui quase no meio do rio Taquari. É um lugar muito bonito, né? A gente caminha aqui naquilo que foi, né, os trilhos de um trem, de uma rodovia que ficou operando por anos e que hoje, né, não tem mais esse apelo do transporte de pessoas, de produção e tudo mais, e fica como uma região turística. Um lugar muito bonito mesmo, muito bonito. A gente segue caminhando aqui, a gente está aqui agora bem no meio do rio Taquari. E aqui a gente entende, e até se surpreende, que não é um rio qualquer, é um rio largo, de dimensões quilométricas, e que mesmo tendo esse tamanho todo, a água subiu mais de 30, 40 metros, tapando toda essa região, E aí a gente sabe muito bem as imagens que a gente, né, acompanhou ao longo dos anos, mas parece que, passado um ano, a palavra que define essa região é resistência, porque as casas elas foram pintadas de novo, os comércios começam a voltar aos poucos, né? Eu falei com alguns moradores, disseram que as pessoas aos poucos estão voltando para cá de novo, porque elas nasceram aqui, elas estão inseridas nesse contexto, né? E aqui a gente consegue observar que a vida insiste, teima em lutar, em permanecer nesse lugar.
E por isso, passado um ano, a gente, com esse sol maravilhoso, com esse sol lindo, a gente espera que as pessoas estejam mais preparadas e, se possível, um dia, né, consigam ir morar nas partes mais altas. Tem muito local ainda que não foi habitado, porque esse rio, é certo que ele vai subir outras vezes e vai causar outros transtornos. Belíssimas as imagens de Mussum, no Vale do Taquari. Nós somos do canal Alexandre Rocha News, agradecendo a sua audiência, contando um pouquinho da história e do pós-enchente nessa nossa cobertura de um ano depois de tudo que aconteceu. Estamos no Cristo Protetor e Encantado, aqui depois de um ano da maior tragédia de todos os tempos. Aqui, hoje, um monumento que celebra a resistência de todos aqui que estão no alto desse Vale do Taquari, que a gente mostra aqui para você. Ao fundo aqui nós temos uma região que foi totalmente devastada, Encantado, Lajeado ao lado. Toda essa região foi tomada pelas águas do rio Taquari. E a gente acompanha algumas dessas imagens, passados um ano, o Vale do Taquari que começa a se recuperar e, claro, com muita resiliência e muita força desse povo que não desiste. Esse monumento, que é hoje considerado o maior do Brasil, a gente tem imagens aqui numa manhã de domingo, e lá do alto a gente vê o coração, que vai ser possível daqui a algum tempo os visitantes acessarem com elevador, né? Hoje ainda não é possível, mas as pessoas vão poder, lá no alto do coração, ver a cidade toda, né? Ver o Vale do Taquari, um complexo novo que já virou um polo religioso, que a gente mostra para você aqui nos nossos canais Alexandre Rocha News. A gente mostra para vocês aqui o alto, né, do morro onde fica o Cristo Protetor. Lá ao fundo, muitas empresas que foram afetadas, né? A gente vê ainda marcas, cicatrizes, né, desse complexo. E aqui a gente também vê, claro, uma região que vai virar um polo religioso com muitos atrativos, né? Muitos atrativos, gastronomia e tudo mais, mas acima de tudo vai mostrar a força desse povo que precisa se reerguer de alguma forma. Belíssima imagem do Cristo Protetor, que nos abençoe e nos proteja nos próximos anos e que a gente não passe por tudo isso de novo. Em setembro de 2023, o rio Taquari chegou a 29 metros, 10 acima da cota de inundação. 14 cidades tiveram vítimas. Os efeitos, somados aos da enchente de maio do ano passado, que deixou 183 mortos em todo o estado, sendo 47 só no Vale do Taquari. Em busca de respostas e procurar entender melhor a maior tragédia das nossas vidas, que devastou a vida de milhares de gaúchos, nós fomos ao Vale do Taquari e presenciamos de perto tudo o que aconteceu em cidades como Lajeado, Encantado, Roca Sales, Mussum. Foi apocalíptico, foi avassalador. Bairros fantasmas, muita destruição por todos os lados, mas ao mesmo tempo um povo se reerguendo, resistindo. Um Cristo protetor no alto do Vale do Taquari que trará muito desenvolvimento a toda a região. Mas a gente viu muitas marcas. Há exatamente um ano, o Vale do Taquari se tornava um lugar conhecido no Brasil inteiro, não pelo desenvolvimento que gerava um PIB de aproximadamente 10 bilhões de reais ou pela população de mais de 380 mil habitantes. Naqueles primeiros dias de setembro de 2023, a região virou quase que um sinônimo do alerta climático no Rio Grande do Sul. Situação que iria se repetir em 2024, mas ainda pior.
Mais de 1.000 empresas foram afetadas no Vale do Taquari. Muitos sonhos foram rio abaixo. Não subimos ao Cristo protetor para pedir nada. Nós fomos para agradecer a nossa superação e por ter chegado até aqui.